Incêndio na Escrivaninha, um podcast sobre livros e o mundo, com inspirações para o cotidiano, com Ana Rusch, Tiago Ambrósio Lage e Vanessa Guedes. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Olá, queridos ouvintes! Começamos então mais um episódio do Incêndio na Escrivaninha. E hoje a gente vai falar sobre ele, o famoso, o antigo, o bem estabelecido, pomposo e globalmente reconhecido, o nosso tão apreciado Prêmio Nobel de Literatura. Eu sou a Vanessa Guedes, escritora, podcaster, editora, tradutora, programadora e habitante do país que realiza os prêmios Nobel, a Suécia. E agora eu quero chamar esses escritores e leitores brilhantes que dividem esse pequeno palquinho sonoro comigo para se apresentarem. Ana. Olá, gente! Estou muito feliz em estar aqui conversando com vocês. Eu sou a Ana Rusch, sou escritora e eu não posso deixar de lembrar da Gaiola das Cabeçudas, que foi um funk paródico com relação à literatura produzido por Adnet há muito tempo atrás, então com isso que vocês já sabem minha idade, que ele falava que ele rimava Nobel com Grambel, então quem talvez ouviu esta melodia talvez se lembre. E eu acho que o Prêmio Nobel foi o primeiro contato que eu tinha com grandes premiações da literatura na minha vida, assim, quando era pequena, né, lembrava disso. E você, Tiago? Oi, eu sou o Tiago Ambrósio Lage, sou professor, escritor, e o Prêmio Nobel, para mim, eu comecei a ter contato mais pelo Nobel de Física e Química, né, por causa da minha formação, por causa das coisas que eu estudava. E meu interesse pelo Nobel de Literatura veio um pouco mais tarde, assim. E eu acho interessante a gente ter uma premiação que contempla, né, campos tão distintos. Verdade, né? Bem amplo. Bom, mas antes de começar esse episódio que tá... acho que é um episódio entre safras, né? Entre temporadas, a gente pode dizer, porque a gente ainda não começou oficialmente a próxima temporada, mas esse episódio tá indo ao ar, né? E então, antes de começar ele, de fato, eu queria pedir pro Tiago ler uma citação e no final do episódio a gente vai contar de quem é essa citação. Por favor, Tiago, pode fazer as honras? Não estou escrevendo sobre a guerra, mas sobre o ser humano na guerra. Não estou escrevendo a história de uma guerra, mas a história dos sentimentos. Sou uma historiadora da alma. Por um lado, investigo o ser humano concreto, que viveu em um tempo concreto e que participou de acontecimentos concretos. Por outro, preciso distinguir neles o ser humano eterno, a vibração da eternidade, aquilo que sempre existe no ser humano. Obrigada, Tiago. Então, gente, para começar a falar sobre o Prêmio Nobel de Literatura, a gente não pode deixar de esquecer de falar do próprio Nobel, tipo, o homem, né? E o prêmio como a instituição, né? O Nobel. Então, eu aqui como habitante de terras suecas, que é aonde ele nasceu, tô me sentindo aqui como a representante para contar a história brevemente antes de começar o episódio. E assim, tudo começou em Estocolmo, em 1833, ou seja, quase 200 anos atrás, quando nascia o menino Alfred, né? E o menino Alfred, ele era filho aí do pai Alfred, do pai Nobel, que era um cara que gostava muito de explosivos. E ele era um engenheiro, inventor e tal, era meio loucão, assim. Ele estudava química e... apesar do cara ser engenheiro e tal, lá em 1800 e bolinha, a família dele era muito pobre, porque o pai do Alfred, ele era um empreendedor serial. Então ele vivia inventando moda, criando coisas e tentando vender, e a família foi ficando cada vez mais pobre porque nada dava certo.
Inclusive, a família teve 8 filhos e apenas 3 sobreviveram à infância, né? Não morreram de complicações ou de fome, enfim, bem complicado. O que acontece é que tem um momento ali na vida da família em que o Nobel pai, ele consegue uma oportunidade para estudar na Rússia, em São Petersburgo. Então eles se movem de Estocolmo para São Petersburgo, e lá o Nobel pai vai estudar química numa grande universidade que tem lá, e aí ele vai ter a grande sacada de inventar, adivinha o quê? A madeira compensada. Tipo, aquela madeira, o compensado que a gente tem nos nossos móveis foi inventado pelo pai do Nobel. A família ficou muito rica, de repente, assim, e aí eles, né, saíram da pobreza e puderam, então, pagar uma educação melhor para os filhos, né? O pai dele começou, então, começou a fazer coisas que davam certo, então começou a ficar cada vez mais rico. Uma das coisas que ele fez foi inventar o torpedo, que eram bombas que eram usadas para explodir navios, né? No século XIX, eles plantavam dentro do mar essas bombas, e quando o navio estava passando, né, navegando por cima, eles explodiam. Bem legal, né? Só que não. E aí, o pai do Nobel falou assim, olha, eu quero que meus filhos todos sejam inventores, empreendedores como eu. E o pobre do nosso Alfredinho, ele era um moleque muito ligado com línguas, né? Ele, muito cedo, assim, ali pelos 15 anos, ele já falava alemão, italiano, inglês, além do sueco, que é a língua nativa, né? E do russo, que era a língua dele de educação, né? Porque ele estava morando em São Petersburgo. E aí ele queria muito ser escritor, e ele chegou até a escrever uma peça de teatro e tal, que ele guardou por muito tempo na gaveta, enfim. Mas o pai dele falou assim, não, cara, não tem essa história de escritor, isso não dá dinheiro. Você vai ser empreendedor, você vai ser um cientista, sei lá, você vai para a área de ciência ou de tecnologia, e obrigou o menino a estudar química. E aí, bom, o Alfred foi lá estudar química, e o que ninguém esperava era que mesmo ele, tipo, super novinho ali no início dos 20 anos dele, ele começou a estudar como assistente de um cara que estudava sobre a nitroglicerina. E aí ele virou um especialista em nitroglicerina e inventou e patenteou o dinamite. E assim ele virou um multibilionário. Sei lá, ele ficou muito rico de repente. E assim, como ele era um cara que falava muitas línguas, e isso era muito raro na época, era ele quem vendia o dinamite. Então ele passou décadas da vida dele vivendo em trens. Ele ficava viajando de um país para o outro fazendo negócios para a empresa. Então ele praticamente não tinha uma vida muito estável, sabe? A vida dele era só fazer aquilo funcionar. E, ok, ele tava de boas, assim, ele tinha uma casa em Paris, tinha uma casa em Hamburgo, tinha casa em vários lugares, e ele gostava muito da França, ele se identificava muito mais com a cultura francesa do que com a cultura sueca, né? E teve um dia, ali pelos seus, acho que ele tinha uns 40 anos, sei lá, já tava assim um pouco mais adulto, né? Ele pegou o jornal e descobriu que ele tinha morrido. Ele leu no jornal a notícia da morte dele. E, claro, foi um erro, era um obituário do Alfred Nobel, ele lendo o obituário dele. E aí, eis que ele descobre a reação das pessoas e o que o jornal escreveu sobre aquilo, né, sobre a morte dele, e descobriu que as pessoas achavam ele um escroto, que estava financiando morte, que estava financiando guerra, né, tipo, por causa do dinamite. E ele ficou muito chateado, obviamente, ele falou assim, poxa, eu sou um bosta. E aquilo mudou tudo, mudou para sempre, inclusive, a história do mundo. Porque daí ele começou a trabalhar a ideia do prêmio Nobel. Ele começou a pensar, na verdade, como usar a fortuna dele para fomentar conhecimento e a paz mundial. Então, daí que nasce a grande ideia do prêmio, que acabou começando mesmo depois que ele morreu, né? Porque a herança dele ele deixou para o mundo, né? E foi uma maneira dele de tentar, né, fazer as pazes, né, com as pessoas. Então, hoje em dia, o Prêmio Nobel, ele tem 6 prêmios, na verdade, né, e esses prêmios são gerenciados por associações ou fundações, né, e todos eles estão na Suécia, exceto o da Paz, que está na Noruega, e tem um motivo para isso.
Então, assim, os 6 prêmios são o Física, Química e Ciências Econômicas, são 3 que são gerenciados pelo mesmo instituto. O de Fisiologia ou Medicina, que é gerenciado pelo Instituto Karolinska, que fica aqui em Estocolmo, que é tipo a Universidade de Medicina daqui. O da Paz fica na Noruega, em Oslo. E o Nobel da Paz, ele tem essa exceção, essa característica de ser lá na Noruega, porque a Suécia e a Noruega têm um histórico de guerras, assim, eles têm uma birra que dura até hoje, inclusive, tipo, é bem cultural deles, e o Nobel tentou fazer com que os países simbolicamente entrassem numa paz, né, falando no testamento dele que o Nobel da Paz obrigatoriamente seria entregue na Noruega. E aí tem o da literatura, que é o que a gente vai falar sobre hoje, que é gerenciado pela Academia Sueca. A Academia Sueca é como se fosse a Academia de Letras sueca, né? Que foi inspirada na Academia Francesa. Foi criada muito antes do Nobel existir, né? Foi criada ali por 1700 e bolinha. Foi inspirada na Academia Francesa, assim como a nossa brasileira, acho que também foi inspirada na francesa, se não me falha a memória. Então, assim, isso é um grande resumo de uma história cheia de mini historinhas. Eu recomendo todo mundo ir atrás das histórias sobre o Prêmio Nobel, porque tem muita treta, tem muita fofoca envolvida, inclusive briga de família. Gente, é assim, ó, parece o programa do Ratinho, sabe? Tipo, sério, é desse nível, assim. Enfim, hoje em dia a gente sabe que acho que as maiores tretas que tem nos prêmios em geral tem o da matemática, né? Que reza a lenda que o Nobel descreveu que ele não queria que tivesse um prêmio destinado à matemática, porque ele acha que a matemática não é uma disciplina prática. Tipo, os matemáticos são até hoje ressentidíssimos com isso. E tem também alguns problemas técnicos que eu acho que é importante a gente colocar aqui, antes de falar da literatura, porque tange todos os prêmios, né? Que, assim, às vezes, a maioria dos prêmios, eles são muito ligados a pesquisas que se desenvolvem na academia, certo? Então, a gente sabe que muitas pesquisas são realizadas por vários profissionais, vários acadêmicos, pesquisadores. E o Nobel tem umas restrições muito antiquadas. Por exemplo, você não pode premiar mais do que 2 pessoas pelo mesmo trabalho. Isso é horrível, porque a maioria dos trabalhos tem dezenas de pessoas envolvidas, né? Então, muitos prêmios não acabam saindo por causa disso. E você também não pode premiar mais do que 3 pessoas de uma vez só pelo mesmo prêmio, porque você pode premiar 3 trabalhos juntos, entendeu? Mas o máximo são 3 pessoas, sabe? Não para cada um, o máximo total de laureados no ano. Então, assim, tem várias tretas, por exemplo, acho que a maior delas dos últimos tempos é aquele do bóson de Higgs, que tinha sei lá, acho que 15 páginas de nomes de pessoas na autoria do trabalho, e aí eles foram lá e premiaram com 1 ou 2, sei lá, sabe? Então foi super injusto. Enfim, teve o Nobel de Química também, que teve uma treta federal, porque eles omitiram 2 nomes da equipe, que eram 4 pessoas, eram 2 homens e 2 mulheres. Eles premiaram as 2 mulheres, deixaram os 2 homens de fora, e aí deu uma treta homérica, porque estavam falando que eles estavam fazendo uma tokenização das mulheres, né? Pra quem não sabe o que é tokenização, é você pegar um representante de uma minoria e usar ele pra dizer que você está sendo igualitário, sabe? Basicamente. Enfim, mas com toda essa história, eu falei demais já, eu quero saber da Ana e do Thiago, se vocês podem comentar qual é a relação de vocês com o prêmio, se vocês lembram, né? Quando foi que vocês começaram a prestar atenção nele, ou quando vocês descobriram que ele existe. E aí? Eu posso começar, que aí depois até queria ouvir o Thiago sobre os prêmios que não são da literatura, até, se você lembrar alguma coisa legal para mencionar. Algo que é muito interessante para fazer essa pauta, eu dei uma olhada na lista das principais pessoas que já foram laureadas, e eu até fiquei surpreendida positivamente de ter lido, assim, né, conhecer grande parte das obras. Eu não achava que ia ser assim, né? Porque a sensação que eu tenho quando anunciam a pessoa que vai ganhar é assim, vai ser uma pessoa que eu nunca ouvi falar,
com uma obra que é completamente nova para mim, mas que eu sei que no ano seguinte eu vou saber exatamente quem é essa pessoa, porque vai vir o bombardeio do mercado editorial que é esperado e vai fazer com que eu conheça essa obra, né? Então, eu acho que tem uma coisa muito surpreendente no Nobel, por isso que tem as apostas e tudo mais, né? Então, beijo pro Ishiguro, pra Margaret Atwood, que sempre estão aí liderando as torcidas, né? Eu particularmente torço muito para Lígia Fagundes Telles alguma vez ser lembrada, né? Não sei se vai dar tempo ainda, mas o Brasil faz, enfim, ainda mais nesse governo horroroso, né, no desgoverno, não faz política literária para que isso aconteça também, né? Porque isso requer investir em tradução, investir em edições de outros, enfim, né? Em outros lugares, né? Mas, e aí de coisas legais, assim, que eu queria trazer para a gente começar, assim, o bate-papo, comentar um pouco, por exemplo, os nossos laureados do Chile, né? Que a gente tem a Gabriela Mistral, o Pablo Neruda, que são 2 poetas, então acho que isso é super legal, assim, diz muito sobre o Chile, né? O Otávio Paz, no México, eu estava lembrando aqui os nossos, pessoal aqui do continente, né? O Gabriel Garcia Marques também, o Vargas Llosa. E eu fico pensando quanto esses nomes talvez não foram mais abraçados por nós, embora já eram nomes muito famosos, por conta exatamente do prêmio, né? E com certeza o Ishiguro, que, puxa, acho super legal de ler o Ishiguro, eu não teria lido se não fosse a premiação. Então, às vezes, eu acho legal o Nobel ter esse elemento randômico de trazer um nome que as pessoas não estavam aguardando, justamente por trazer para nós uma literatura que não era esperado, né? E no caso da Herta Müller, por exemplo, até estava comentando isso com um colega, que é impressionante a quantidade de traduções que tem dos livros dela para o português, né? E ela sempre foi uma autora relevante na Alemanha, né? Mas esse boom que teve foi por causa do Nobel, né? Então eu acho que ele é divertido, somente por conta desse elemento que você não tem ideia quem vai ser, é muito específico, né? E desencavoca coisas, enfim, poesias muito específicas, enfim, coisas muito, né? Então eu acho muito legal. Vai lá, Tiago. Bom, o meu primeiro contato com o Nobel, assim, que eu lembro, que eu ouvi falar, foi no 2º grau, né? Passando atestado de velho aqui, né? No ensino médio, na escola técnica, né? Eu fiz um curso técnico em Química. Acabou que não peguei o diploma de técnico, porque eu não fiz estágio, né? Mas cursei as disciplinas todas e tal. E lá, quando a gente começa a estudar, por exemplo, o modelo atômico, né, a gente dá um passeio na história da química. E chega uma hora que é fulano de tal, que ganhou o Nobel em tal ano, fulano de tal, que ganhou o Nobel em tal ano, Beltrano ganhou o Nobel em tal ano, né? Curie, que eu acho que a Nessa falou de tokenização, né? A mulher ganhou o Nobel, Curie. Realmente maravilhosa, suprema e tal, mas vamos dar mais prêmios Nobel a mais mulheres, né? Pra gente não ter que citar só ela sempre. Mas ela foi notável porque ganhou 2 em áreas diferentes, né? Foi a primeira pessoa a fazer isso, né? Não a primeira mulher, né? O primeiro ser humano a fazer isso, então tem essa coisa notável. E naquela época, né, a gente via isso nos livros e tal, né? E era sempre mostrado o Nobel como sendo assim, o ápice da carreira de um cientista, né? E depois eu segui a área acadêmica, né? Na faculdade eu tive aula com um professor que ele era meio obcecado com essa coisa de Nobel, porque ele tinha participado de uma equipe que tinha ganho o Nobel, uma coisa assim. E, claro, a aluna é muito cruel, né? Hoje eu vivo o outro lado, então eu sei que falam coisas horríveis de mim também. Todo mundo falava, né, pelas costas, que ele achava que ele tinha ganhado o Nobel. Né, de tão delirante que ele era, né, por causa dessa situação toda aí do prêmio. E desses prêmios, fora da literatura, né, o que é mais notável para mim, eu já comentei em algum episódio anterior nosso, da linguagem da vida, da genética, é o Nobel de Watson e Crick, né, que eles ganharam por propor a estrutura espacial, a dupla hélice do DNA, e que a partir dessa estrutura que a gente entende como é que o DNA ele é replicado e de certa forma é um pouco a teoria do tudo na biologia, né? Quando a gente viu que todas as formas de vida têm essa conexão, que a gente entendeu melhor os mecanismos de hereditariedade assim por diante. E é um caso de invisibilização de uma cientista, né? Que quem foi vital nessa descoberta foi Rosalind Franklin,
E ela não está nem no artigo, né? Assim, é uma história que vou contá-la toda aqui para a gente não mudar muito de foco, né? Mas é uma descoberta que ela estava fazendo e o tutor, orientador, sei lá, dela passou a imagem para Watson e Crick, que eles fizeram a descoberta e depois descobriram cartas do orientador dela falando horrores dela. Então é uma história que vale muito a pena a gente pesquisar, que é um capítulo das mulheres na ciência, né? Que a gente tem que fazer justiça por Rosalind Franklin hoje. E quando Nessa falou dessa questão de 2 pessoas pelo mesmo trabalho, no máximo 3 trabalhos, eu acho legal a gente pensar nisso, como é que mudou a forma de fazer ciência. Né? Que aquela coisa do cientista solitário ou do mestre e do pupilo, né? Fazendo os dois conduzindo aquela pesquisa, aquela coisa meio cientista maluco e Igor, né? Hoje mudou para equipes gigantes, multidisciplinares, interinstitucionais, internacionais, né? E isso é por causa da complexidade da ciência que se faz hoje. Né? Quando a gente está no campo de pesquisa científica, às vezes bate aquele desespero do tipo, gente, mas não sobrou nada para descobrir. Porque, né, as descobertas mais óbvias já foram. Então a gente acaba tendo que ir cada vez mais fundo em questões cada vez mais complexas, em que realmente a quantidade de recurso financeiro e recurso humano para a gente trazer algum avanço acaba sendo muito grande. Né? E falando de desgoverno, né, no Brasil a gente está, né, hoje passando por uma situação crítica, né, por conta disso. Então quem está podendo está complicado. Então eu acho que essa coisa de ser só 2 pessoas e tal é uma coisa muito mais daquela época. Então eu entendo esse drama hoje, porque quando a gente fala da autoria de um trabalho científico, às vezes tem, sei lá, 8, 6, 10, 15, 20 pessoas, mas todo mundo teve uma contribuição significativa. Né? Mas é claro que tem uma outra discussão da ética de autoria de trabalho científico, que realmente, às vezes, tem uma prática, o pessoal, vou colocar o nome de fulano, porque fulano emprestou ao laboratório. Do tipo, emprestar ao laboratório não é uma contribuição intelectual para o trabalho. Então, eu lembro que uma vez eu estava no mestrado, a professora passou um artigo para a gente ler sobre isso, né? E o artigo era ironizando, chegando no ponto falando que o rato tinha que ser coautor, porque o rato deu a vida pelo experimento. Né? Então, assim, é uma coisa também a se pensar, mas eu acho que, em geral, eu prefiro confiar na boa-fé das pessoas, né? E que os trabalhos realmente exigem esse grau de comprometimento, esse grau de autoria. Né? Um doutorado que antes era para ser um super trabalho completo em si, hoje você vê projetos de doutorado que fazem parte de coisas muito maiores, né? E que levam muito mais tempo para ser executado, para ter um resultado perceptível. Isso falando dos outros Nobeles, né? O Nobéis, não sei o plural de Nobel. Aí, voltando para a literatura, eu acho que eu vou falar um pouco mais para frente de autores, essas coisas, né? Mas é um contato que eu tive mais tarde na minha vida. Né? Eu acho que, inclusive, descobrir que havia Nobel de Literatura, Paz, essas coisas, e ficar um pouco mais ligado nisso, eu acho que veio mais quando eu estava no ensino superior já. Sim. A questão dessas restrições mais antiquadas, digamos assim, elas são muito da esfera legal, né? Da legalidade da existência do prêmio, porque como ele é como se fosse uma grande fonte de dinheiro estática. Assim, é muito dinheiro, tanto que o prêmio existe desde 1901. Então, assim, são mais de 100 anos de prêmio. Tem instituições que são sustentadas por essa grana. E é uma grana que está ali, né, não se movimenta, entre aspas, porque, claro, tem investimentos, ela realmente aumenta de certa forma, mas, assim, não é uma coisa que é móvel, digamos assim. Então, a legalidade dessa grana, ela é muito engessada. Então, por exemplo, o design, todo o desenho, o projeto do prêmio em si, ele vem do testamento do Nobel. Então, não tem como mudar isso, né? É uma questão legal. Inclusive, quando eles criaram as instituições, as fundações, tal, para sustentar o prêmio, a França tentou levar o Nobel para lá e quase conseguiu, inclusive. Por quê? Tem várias questões legais envolvidas, mas é porque na época que o Nobel morreu, ele morreu na Alemanha, mas ele estava morando há muito mais tempo na França. Então, tinha uma questão de nacionalidade, não lembro se ele tinha dupla nacionalidade com a França agora, não quero falar besteira,
Mas eu sei que a França tinha direito de exigir que o prêmio acontecesse lá, por questões legais. E só não conseguiu por quê? O Nobel tinha fazendas aqui na Suécia e tinha uma lei na época que valia tanto para a Suécia quanto para a França, que dizia que a sua casa era onde você guardava os seus cavalos. E os cavalos do Nobel, que ele nem usava, mas era da família, enfim, estavam aqui em Estocolmo. Então, foi só por isso que o prêmio acabou ficando aqui. Eu sei disso porque tem um museu do Nobel aqui em Estocolmo, né? Tem 2 lugares que as pessoas se confundem achando que é a instituição do Nobel, que é o museu, que fica na parte antiga do centro da cidade, que é um museu mesmo, é um prédio todo bonito, e tem o Bistrô do Nobel, que é um restaurante onde os laureados comem, né, e você pode ir lá comer também, enfim, e todos os laureados que comem nesse restaurante, eles assinam embaixo de uma cadeira do restaurante, eles botam o nomezinho deles. Então você pode comer e você tem o direito de levantar a sua cadeira para olhar o nome que está embaixo da sua bunda. E aí nesse museu aí você tem todas as histórias, né? Eu falo que é o museu das tretas, porque tem todas as tretas envolvidas no Nobel, tem uma exposição lá contando a história e explicando todos os lados da treta, enfim. É bem interessante. E tem o lugar onde acontece a cerimônia de entrega do Nobel, né? Que é lá no City Hall, que é lá também é na mesma região ali onde fica o museu, mas é um pouco, sei lá, acho que é uns 4 quilômetros de distância. E é um prédio lindíssimo, bem turístico, assim, é bem antigo, tem uma escultura dourada em cima, enfim. E é lá que as pessoas, tipo, casam, por exemplo, casamento civil acontece nesse salão da entrega do Nobel. Formatura de universidade acontece lá, então todas as coisas muito oficiais de Estocolmo eles fazem nesse salão. Então por isso que o Nobel é lá. Não é porque eles não fazem porque é o Nobel, é porque o Nobel vai lá porque é importante, entendeu? Então é bem interessante ver isso. E sobre o Nobel de Literatura, especificamente, né, tem essa... Eu não quero falar da treta agora, quero deixar pra depois. Mas eu quero comentar que tem essa academia sueca aí de literatura, né, que promove o Nobel. Ela, quando eu descobri sobre ela, eu não lembro, gente, eu não lembro quando foi a primeira vez que eu ouvi falar do Nobel, do prêmio Nobel nem nada. Tipo, ele tava ali na minha vida em algum momento, eu não me lembro mesmo. Mas quando eu mudei pra cá, eu comecei a prestar mais atenção, obviamente, nas coisas. E a academia sueca, eu achava que ela era formada por pessoas de vários países, mas não, ela é formada por suecos, a maioria. Claro que tem algumas pessoas que não são, mas assim, a grande maioria é sueca, e são eles que julgam mesmo. Tanto que a Suécia tem muito prêmio. Porque, óbvio, os caras leem os livros, eles entendem muito mais a literatura deles culturalmente do que, sei lá, algum país da Ásia, sabe? Então, assim, o grande debate sobre a imparcialidade do prêmio também vem, obviamente, de quem está julgando, né? Sendo que o objetivo do Nobel era que fosse uma instituição o máximo igualitária que pudesse, sabe? Enfim. Mas, dito isso, eu queria falar que eu comecei recentemente a prestar atenção nas obras e tentar ler as obras que foram premiadas. E eu acho engraçado a coincidência que ontem eu jantei com umas amigas minhas do rolê de escritores aqui de Estocolmo e uma delas passou o final de semana com o pessoal que é ligado com essa galera mais velha da parte de literatura aqui de Estocolmo e que conhece quem participa lá da academia e tal, porque, gente, a Suécia é um país muito pequeno, então, tipo, é muito fácil você conhecer pessoas, tipo, sei lá, conhecer alguém do ABBA, sabe? Não é tão difícil assim, por incrível que pareça. Mas ela topou lá com uma pessoa lá das internas e tal, e aí eles estavam fazendo umas análises críticas de alguns livros, e aí, tipo, essa pessoa foi lá e apareceu só com livros que foram laureados, sabe? E esperava que todo mundo tivesse lido os livros. E, tipo, ninguém leu, sabe? E tava entre, tipo, pessoas da área, sabe? Então, sabe assim, a pessoa tentou ser um pouco pomposa, acadêmica, e tipo assim, eu espero o mínimo de vocês, sabe? Só que ninguém leu, e essa minha amiga tava putaça, porque ela falava assim, cara, eu não vou ler esse livro X aí, eu leio porque eu sou obrigada, mas não é um livro que eu leio por prazer, eu não vou passar o meu final de semana lendo isso aqui, né? Enfim, só um parênteses. E eu queria saber, então, quais obras do Nobel que vocês já leram e que vocês acharam das obras, né? O que vocês acham dessa questão aí de complexidade narrativa e tal, que as obras normalmente trazem, enfim. Eu acho que muito da bibliografia de um curso de letras contemporâneo vai abarcar as obras que foram laureadas aí pelos anos. Eu até fiquei pensando que, na época assim, do automodernismo, o prêmio deu uma
ajudadinha, assim, para sedimentar algumas estéticas, né? Então, o Faulkner eu gosto muito, né? The Sound of the Fury é um dos livros que eu acho muito bonito, assim, né? Até depois eu vou conferir se o título tá certo, como eu tô falando em inglês. Mas a Toni Morrison também é muito lida, né? Eu acho que ela também, assim, né? Literatura, biografia obrigatório, enfim, junto com a Alice Walker e outras autoras negras dos Estados Unidos, né? Mas eu lembrei também do Eliot e do Yeats, que eles também são livros assim, que assim, todo mundo tem que ler no curso de inglês, né? Então eu fiquei, quando eu abri a lista assim dos anglóficos ali, eu vi que muita coisa eu já conhecia, porque acaba se tornando bibliografia obrigatória. O que a gente não sabe seria bibliografia assim o prêmio Nobel? Que essa é a pergunta, né? Até que ponto que o prêmio altera esses cânones? O que é o cânone, né? O que é essa sensação que o Thiago falou, né? Que o topo da carreira do cientista é ganhar. Eu acho que na carreira da literatura também, né? Então tem esse peso muito grande. Mas eu lembrei, o Coates eu também tive que ler na universidade, né, que é o sul-africano, e até tive a oportunidade de conseguir autógrafo dele na Flip. Foi a única pessoa que eu fiquei maior tempo na Flip para pegar autógrafo, né? Porque um amigo meu tinha me emprestado o livro dele pra gente ler, pra eu ler pra prova. Aí eu li, fiz o trabalho lá que tinha que fazer, aí eu falei, já que eu tô na Flip, vou levar o livro autografado de volta, né? Então foi muito legal, que foi uma forma de agradecer o meu amigo André, o famoso André Gracinha naquela época, por ter me ajudado. Inclusive, eu nunca... O exemplar tá aqui em casa, autografado, a gente tá ali. Não devolvi para ele, depois eu vou até indicar o episódio para ele ler. Mas... e um nome que não é muito conhecido, mas que eu acho uma escritora assim muito louca, que já emprestei livro meu pra Vanessa ler, que é a Doris Lessing, né? Acho que de todos, o que eu mais queria comentar hoje no episódio é a Doris Lessing. Gente, Shikasta é uma doideira, é um troço assim, é pós-New Weird, né? É assim, ela foi viajando no tempo, fez o pós-New Weird, voltou na história e fez aqueles livros doidos. Shikasta você só entra, gente. É uma coisa assim, que tem vários Shikastas, né? E é engraçado que a Doris Lessing, ela escreveu coisas assim, entre aspas, mais para uma literatura que eles chamam de prosa literária, né? Eu detesto esses nomes que não descreve nada, mas assim, mais mimético, mais realista, né? Com outro tipo de ideia de mundo, né? Então ela é uma autora também muito profícua, mas de todos, assim, é um dos que eu acho, assim, maior viagem. E, então, eu queria lembrar que a Doris Lessing, que é meio esquecida, mas que você que gosta de coisa estranha, gente, ela tá ali na avó das coisas estranhas. Ela é a nossa vovozinha, né? E ela é super porreta, tem várias histórias com ela recusando prêmios, enfim. Bom, eu sou adepto da Igreja de São Saramago, né? Assim, total, apesar dele ser ateu e comunista e maravilhoso. Eu tive uma fase da vida que eu li as obras dele compulsivamente, do tipo, e quando eu fui fazer a pesquisa para o episódio, eu fui ver quais títulos dele eu já tinha lido. Você é Saramago? Não fui conferir na estante, sou total, assim. Eu não tenho todos, porque eu lia junto com a minha mãe. Então era assim, eu dava o livro do Saramago para ela de presente, ela estava enrolando, eu já pegava para ler antes dela. Então era aquele presente total sem interesse, né? E isso foi nos anos 90, né? Começo dos anos 2000. E ele ganhou o prêmio em 95. E tem as coisas notáveis, né, dele, que ele não permitiu que o português dos livros dele fosse adaptado para o português brasileiro. Eu super concordo com ele, porque eu acho que eu, pelo menos, aprendi muito do vocabulário do português europeu por meio dos livros dele, e é a mesma língua, né? Não adianta a gente tentar emplacar, né? O pessoal fica naquela coisa de ter rivalidade e tal. Não, gente, besteira, vamos fortalecer a lusofonia, né? Já tem rivalidade demais no mundo para a gente ficar alimentando essa. E a característica dele, todo mundo sempre comenta, né, é o estilo da prosa dele, né? Aquela coisa de não ter pontuação, de não dividir parágrafo, né? Às vezes não divide nem capítulo, né? Aqueles blocos de texto de páginas e páginas. Só que é uma coisa que muita gente critica, mas é costume. Assim, eu acho que depois que você lê algumas páginas, o português europeu e esse estilo narrativo deixam de ser empecilho,
né? E eu gosto muito dele porque ele é um narrador completamente intrometido. No tipo, ele fala, tá passando não sei o que aqui na estrada. E ele fala, não, porque as estradas conectam as pessoas e dá aquela filosofada total, depois volta para a história. E às vezes eu, quando estou escrevendo, eu me pego tentando fazer isso também. Né? Agora, para quem não gosta muito desse estilo dele, tem uma obra dele que chama Claraboia. Foi um dos primeiros livros que ele escreveu e foi dos últimos a ser publicado. A história é bem do manuscrito que estava perdido no fundo da gaveta e acharam por que não lançar. E Claraboia tem parágrafo, tem travessão, tem diálogo na formatação tradicional, divisão por capítulo, né? E sempre são vários personagens, né, que moram num prédio, uma coisa assim, e vai contando um pouquinho da vida de cada um. Então é uma delicinha. Então acho que para quem tem curiosidade de ler Saramago, mas fica intimidado, né, porque o Nobel tem isso também, né? Ganhou o Nobel, já tem aquela capa de erudição e sofisticação, que a Anissa já comentou, que as pessoas já acham que é altíssima literatura, né? Sendo que alta e baixa literatura já é uma coisa que a gente nem fala, nem deve falar, né? Não existe essa divisão. Mas o Claraboia, eu acho que ele pode ser uma boa introdução, né, para a narrativa saramaguiana, né, ou saramaguesca. Eu tive a oportunidade de conhecer a Fundação José Saramago em Lisboa, quando fiz um mochilão na Europa, e foi muito emocionante. Falar, nossa, chorei horrores, do tipo... E tinha muitos objetos da história da vida dele, boletim de colégio quando criança, né? Aí tinha medalha do Nobel, tinha todo o rolê, tinha vídeo de entrevista dele com a Pilar, descrição do cotidiano dele, da morte. E na porta tem uma oliveira plantada onde foram depositadas as cinzas dele, né? E tem uma frase super linda debaixo da oliveira e tal. Então, para mim, foi muito especial, né? Então, tem esse livro, né, que é um livro que eu recomendo. Eu li muito mais dele do que eu achava que eu tinha lido, mas tem alguns outros que eu acho bem interessantes. O Ensaio sobre a Cegueira era o livro favorito da minha vida, porque se passa numa pandemia, adoro uma história de pandemia. Parei de gostar de história de pandemia, não sei porquê, né? Talvez não seja mais o meu livro favorito da vida, mas é porque tem aquela coisa do Saramago ser pessimista. No Ensaio sobre a Cegueira ele vai a fundo na podridão humana, né? Tem uma adaptação em audiovisual, que o próprio Saramago elogiou, eu já assisti, eu acho bem fiel ao livro, mas tem uma problemática do livro que ele parte de uma premissa capacitista, né? Porque ele faz essa analogia da cegueira como ignorância, esse tipo de coisa. Mas eu não vou entrar no mérito dessa discussão, porque eu vou deixar aqui a indicação para que o ouvinte ouça o episódio número 40 do podcast Boteco dos Versados. E lá Samuel Munca, Sidney Andrade e Márcia Fragas conversaram sobre o livro, né? Samuel Munca e Sidney Andrade são pessoas com deficiência visual, então eles têm lugar de fala para poder fazer um comentário mais aprofundado sobre isso. Não é um episódio com o objetivo de cancelar Saramago, né? Mas de estimular essa leitura crítica, né? Dessa premissa, dessa metáfora, né? Mas sem desmerecer o valor da obra. E lembrando que o Muca, ele participou com a gente do episódio 35 do Incêndio, que a gente falou dos anos de 2010, na temporada do Zeitgeist, e a Márcia Fragas teve com a gente também no episódio 31, da década de 1970. Além do Ensaio sobre a Cegueira e de Claraboia, né, eu gosto demais da Caverna, né, que fala muito sobre essa relação do novo com o velho. Eu acho que é um tema de substituição, de artesanato por maquinofatura, né, novas tecnologias, obsolescência, que eu acho que é um tema sempre relevante. O Evangelho segundo Jesus Cristo, não, que esse é meu, tapão na esse é meu predileto. Nossa Senhora. No prefácio, gente, ele descreve uma obra plástica, uma pintura, uma tapeçaria, não lembro, da Paixão de Cristo. E ele fica, acho que um parágrafo explicando por que ele sabe que a mulher loura é a Madalena. Porque a loura sempre é amada, a história e tal, não sei o que lá. Aí ele dá aquela saramagada ali no rolê. Nem sei se hoje eu gostaria tanto de ler, mas na época eu achei genial. Já queria escrever como se, sabe, já queria fazer. Foi muito incrível. Hoje não sei se, né, mas amei ler, né?
se abater do mesmo E jeito, li né? tudo também, então, você está então, falando. assim, Eu não era Saramaguete, mas os tempos me faziam. assim, mas é porque teve Era um moda. boom mesmo, né? Mas teve um boom, porque Eu lembro aí é a dessa questão época. do Nobel que a Ana falou, né? Que se o Nobel ele cria as tendências ou se ele referenda uma tendência que já estava vindo. E ele ganhou em 95, né? E a minha fase de super ler Saramago foi fim dos anos 90 e começo dos anos 2000. Né? E foi o primeiro e único lusófono, né, a pegar o Nobel de Literatura. Então, assim, tem outras obras também, As Intermitências da Morte é muito legal, né? Mas eu acho assim que não vou listar tudo aqui, mas fica aí essas recomendações. E tem um outro autor que eu gosto pra caramba também e conheci super por acaso, tipo assim, eu estava na Livraria Cultura de Recife, né, porque eu morava em Recife, tava lá umas capas bonitas de um livro e o autor tudo com 50%, né? A gente que é consumista não resiste, é uma promoção de livro então 50%. Aí eu peguei, olhei ali atrás, aí tinha lá Milton Surus, eu faço origami, adoro origami, curto cultura japonesa, mas não sou otaku, né, para deixar bem claro, né. Aí eu peguei, comprei uns 5, 6 livros do tipo, porque eles estavam super baratos, e comecei a ler. E é muito bom. Aí depois eu vi que o autor chama Kawabata, né, ele ganhou o Nobel em 68 de literatura. Ele morreu em 72, né? Ele nasceu em 1899, então é uma pessoa que veio diretamente do século XIX aí. Fui lendo vários livros dele, esse próprio Milton Surus, né, que é o mais famoso. É uma literatura muito delicada, tipo assim, ele pinta muito a cultura japonesa no cotidiano, mas sem te dar uma palestra. Mas ter lido alguns livros do Kawabata me fez entender melhor várias outras obras de ficção japonesas, porque me deu uma certa familiaridade cultural, né, com a coisa da sazonalidade, né, os rituais do cotidiano, a formalidade entre as pessoas e assim por diante. O livro dele, para mim, que é favoritaço, assim, é do top 10 da vida, chama O Mestre do Go, porque ele teve a missão de cobrir uma partida de Go. Go é um jogo de estratégia japonês. Dizem que ele tem alguma similaridade com xadrez, mas é bem diferente no sentido assim das peças, né? Você não movimenta, você coloca as peças no tabuleiro, você conquista territórios, mas é um jogo de estratégia extremamente complexo. E ele cobra essa partida entre um mestre, né, que é um cara que já está velho e tal, já está meio adoentado, e um cara mais novo. Só que essa partida se desenrolou durante semanas, durante meses, e ele ia publicando ali, né, em fascículos essa partida, mas também falava sobre o cotidiano do mestre, assim por diante. Então é um livro que ele te ensina sobre o jogo do Go, né? Os jogadores ocidentais de Go sempre leem, sempre recomendam. E também tem essa pintura da cultura japonesa, né? Algumas reflexões ali, porque aí o cara tá ficando velho, ele tá sendo suplantado pelo novo. Eu acho que eu tô na crise de meia-idade, né? Porque eu voltei nesse tema de novo. Talvez seja uma coisa aí para trabalhar na terapia, não no podcast, né? Desculpa. Não, E tá só tudo para bem. citar. Pode abrir o coração, só tá eu e a Ana aqui, tá tudo bem. Gente, mas eu vou pegar o coração de quem, gente? Eu não tenho, sou aquariano, como é que eu vou fazer? Do tipo, e a pessoa que ficar sem ele, deixa. E só para fechar um pouquinho, né, o comentário desses dois autores, tem uma obra do Kawabata que chama A Casa das Belas Adormecidas, de 61, e ela inspirou o Memória de Minhas Putas Tristes, do Gabriel Garcia Marques, que é de 2004. Né? Eu descobri essa ligação aí fazendo uma pesquisa, e do tipo, e é uma coisa que foi afirmado pelo Gabriel, então não é fanfic, não. Então, assim, e no Brasil, os livros dele são traduzidos direto do japonês, publicados pela Estação Liberdade. Então, assim, para quem tem curiosidade de ler alguma coisa diferente, né, eu recomendo muito, especialmente O Mestre do Go. Eu acho um livro genial, um livro brilhante. O Mestre do Go. Muito bem, anotando aqui para as próximas leituras. A lista de leituras só aumenta, né? Fazer o quê? Nosso destino. Pois é. Então, muito obrigada, gente, por contribuírem aí com essas indicações de leituras nobelísticas para os nossos ouvintes. E eu queria agora comentar, assim, brevemente, embora eu saiba que talvez não vai ser tão breve, sobre as últimas polêmicas específicas do Nobel de Literatura. E eu acho que a mais importante de todas que dá para começar a comentar é a de 2016, quando o Bob Dylan, que é um
músico estadunidense, ganhou o prêmio Nobel sem ter escrito, né, uma obra. Ele ganhou o Nobel pela obra musical dele, sobre as letras de música que ele escreveu. E aí eu vou contar uma coisa bem pessoal, que aconteceu comigo há poucos dias, inclusive. Que assim, para quem não sabe, eu estou estudando na Universidade de Estocolmo, estou estudando literatura, linguística, gramática, enfim. Eu não estou estudando um curso específico na faculdade, mas estou na graduação, estudando disciplinas da graduação aqui, né, que a estrutura é diferente. Mas tive um trabalho na aula de literatura crítica em que eu tive que apresentar uma leitura crítica de poesia, basicamente. E aí tinham vários autores clássicos de literatura inglesa, né, tipo Walt Whitman, sabe, esses caras assim mais, assim, de século passado, enfim, retrasado e afins. E aí tinha um autor ali que eu fiquei meio impressionada, assim, e foi o que me sortearam para apresentar sobre, que era o Eminem, o rapper. E aí eu fiquei assim, ué, né? E aí, bom, fui lá, era eu e mais 3 colegas, tivemos que fazer o trabalho sobre o Eminem, sobre uma música do Eminem específico. E aí, quando eu fui apresentar na minha vez, eu puxei sobre a discussão sobre o Nobel, né, com Bob Dylan e tal, e a minha professora deu um pequeno urro, sabe, assim, sabe? E eu fiquei, né, ué, o que tá acontecendo? Porque normalmente eles não reagem, os suecos, eles não reagem muito, assim, sabe, as coisas. E eu vi que ela ficou comovida. E ela falou pra mim assim, cara, eu tava esperando alguém falar sobre isso, fazer essa relação, né, porque a discussão é essa, né, que eu quero trazer. O que é a poesia? Porque a poesia é uma coisa pra você ler em voz alta, né, tradicionalmente, né. Essa coisa de ler poesia em silêncio é muito nova, né, faz muito pouco tempo que isso acontece na literatura. Então, a discussão sobre se música, literatura ou não, que foi trazida por esse prêmio do Nobel, colocou isso em discussão de novo. Então, tipo, a academia acabou trazendo essa discussão por causa do Nobel, foi uma influência. E eu acho esse papel do Nobel muito curioso, porque a gente fica pensando que é o contrário, o movimento é contrário, né? O que a academia tá lá analisando, criticando, é que a galera do Nobel vai ficar alerta, mas eu acho que é como se fosse uma retroalimentação desse ciclo, né? Tudo se influencia, né? Mas assim, na época, muita gente comentou o Nobel do Bob Dylan e com muito ressentimento, né? Muitos autores falaram super mal, falaram que não é literatura, que não consideram que o Nobel está perdido, que não é mais um prêmio sério. Enfim, foi uma grande polêmica. E tanto aqui dentro dos jornais suecos também foi bem polêmico. Inclusive por premiarem um músico americano. Porque eles têm muito preconceito com premiar pessoas dos Estados Unidos e tal. Enquanto eles podiam estar distribuindo o prêmio para autores de países que não estão aí no mainstream, né? Porque agora a gente sabe que é feio você ser eurocentrado, né? Eles já entenderam isso, graças a Deus, mas veio essa polêmica aí também. E aí, pula para o ano seguinte, aqui, 2017, 2018, foi o ano, acho que, da maior polêmica envolvendo o Nobel. Inclusive, o ano de 2018 eles pularam, eles não deram nenhum prêmio, eles foram dar o prêmio retroativo em 2019. E eu queria comentar um pouco dessa história porque ela é bem interessante e ela envolve várias coisas que eu acho que tem a ver com o Zeitgeist da década passada, inclusive, para fazer um link com a nossa última temporada. Por quê? Aqui em Estocolmo existem alguns... como é que eu vou chamar? Uns clubes culturais, né? Onde as pessoas fazem saraus de poesia, performance artística, exposição de arte, essas coisas. E aí tem um específico chamado Fórum, que era bem conhecido por ser frequentado pelas pessoas que são da cena literária, né? São os grandes escritores famosos e tal, a galera mais cult, assim, mais velha, ia nesse fórum. E esse fórum é um centro cultural que tem um dono chamado Jean-Claude Arnault, que é um francês que mora aqui na Suécia há uns 20 e tantos anos. E esse Jean-Claude, ele era muito famoso por cantar a bola de quem ia ganhar o Nobel. Tipo, ele acertava muito em cheio.
E rolava uma fofoca na surdina ali sobre como assim o cara sabe e tal. Aí, o que aconteceu em 2018? Vocês lembram daquela campanha do Twitter chamada Me Too, que era sobre assédio às mulheres na área de tecnologia e depois acabou vindo para todas as áreas? Então, várias mulheres começaram a postar o Me Too e aí a Suécia, se achando muito linda, começou a publicar nos jornais, assim, que saem na mídia, nossa, a Suécia é o país que não tá aderindo ao Me Too, porque não precisa. Né? Nós não temos machismo. E aí, cara, quando começou a sair esses artigos nos jornais, a mulherada ficou puta. E falou assim, então, não é bem assim. E aí a galera começou a participar, começou com a galera da área de TI, e eu lembro muito bem porque eu tava trabalhando, eu sou programadora, né, estava lá nos bastidores assistindo as coisas acontecendo, e a galera do meio artístico começou também a postar. E aí começou a aparecer um nome com muita frequência, que era Jean-Claude Arnault. Então, acabaram levantando a capivara do cara, e ele tava, assim, assediando mulheres dentro do clube dele, do fórum, há 20 anos. Tipo, sistematicamente. Tipo, mulheres de todas as idades, e ninguém falava sobre isso. E aí, que foi que a coisa fedeu. Por quê? Jean-Claude é casado com a Catarina Frostenson. Acho que é esse o nome dela. Eu posso conferir depois pra eu botar direitinho. Eu vou botar o link das fofocas pra vocês verem depois, tá? A dona Catarina é uma poeta sueca super bem conhecida, bem estabelecida. Ela tem uma carreira de décadas, já é uma senhora hoje em dia, né? E ela é super respeitada. E a Catarina faz parte da Academia Sueca. A Catarina é uma das pessoas que escolhe quem vai ganhar o fucking Prêmio Nobel de Literatura. Então, como é que o marido dela fica bêbado nas festas e larga essa informação para as pessoas e ninguém fala nada por anos? E aí começou essa fofoca do Me Too falando que o Jean-Claude assediava mulheres, foi o que colocou o foco neles, de repente. E aí esses esqueletos saíram do armário, que foi essa questão da fofoca dele ficar vazando o Nobel. E aí o que aconteceu? Com a pressão sobre as histórias de assédio do marido, a Catarina pediu a renúncia da academia. Só que acontece que a Catarina, ela tinha muitos amigos ali no board, né, no conselho geral do Nobel de Literatura. E aí, assim que ela pediu renúncia, outros 4 pediram renúncia também. Inclusive, a secretária-geral da Academia Sueca também, era uma pessoa que tinha um cargo vitalício na academia. Ela saiu, ela largou. E eles foram todos em protesto, né, pela grande pressão que a mídia estava fazendo em cima da Catarina. E aí tem uma regra, lembra que eu falei que toda a organização do Nobel é baseada nas instruções que o próprio Nobel deixou e elas nunca mudam? Uma das instruções que ele deixou é que você não pode ter... você tem que ter, no mínimo, 12 pessoas na Academia Sueca para eleger um laureado do Nobel de Literatura, né? Com a saída dessas pessoas, eles tinham apenas 10. Então eles não podiam eleger ninguém. E aí, teve até pressão do rei da Suécia e não sei o que, do primeiro-ministro, pra galera, não, vamos dar um jeito de burlar isso. E não tinha como. E eles são... Imagina, gente, a Suécia é um país super certinho, assim, eles não iam jamais burlar. E aí eles pularam o ano e eu achei muito interessante que... Eu fiquei muito chocada quando a secretária, ela saiu do cargo, com esse cargo aí super importante, ela largou tudo, e aí depois eu descobri que ela morreu no ano seguinte, ela tava com câncer terminal. Então provavelmente, foi por isso que ela saiu, sabe? Ela quis aumentar ali o burburinho, né, sobre a saída da Catarina, mas no final ela ia acabar morrendo, olha que triste, né, de qualquer jeito. Essa história toda colocou em xeque a validade do Nobel. Então, como as pessoas começaram a olhar com mais atenção para quem está fazendo essa escolha dos prêmios, ficou todo mundo na linha de frente, ficou todo mundo à disposição de escrutínio público, né?
E aí a galera se apertou, e aí começaram a tentar rever o que eles podem melhorar nesse sentido. E aí eles acabaram premiando depois, né, retroativamente, esses 2 anos. Foi o Ishiguro, eu acho. Tô falando certo, Ana? Eu acho que sim. No caso, o Ishiguro e a Olga não sei falar, Tokarczuk, que é uma polonesa, que ganhou em 2018, né? A única vez que pularam o Nobel de ano, antes disso, foi na Segunda Guerra. Enquanto a Segunda Guerra estava acontecendo, não teve prêmio, por motivos óbvios. Mas, tirando isso, todo ano tem. Então, foi uma coisa bem grande, né? E aí, o que vocês acham dessas polêmicas, gente? Sobre Bob Dylan, que eu acho que, nossa, foi muito discutido, né? Dias e dias de discussão a respeito desse assunto. Eu gosto muito de uma declaração que o Leonard Cohen fez, que é igual dar para dar a medalha de montanha mais alta pro Everest. Todo mundo sabe que o Bob Dylan é famosíssimo. Então, eu sou muito da tese que o Nobel que estava querendo se promover às custas do Bob Dylan. E tem algo muito, muito curioso nessa história, porque quem assiste a cerimônia, eu assisti a última cerimônia, daqui a pouco a gente comenta dela. A gente, inclusive, dessa vez eles até soltaram o áudio da pessoa telefonando antes. E aí, você recebeu o prêmio Nobel? E saiu uns vídeos agora, a pessoa estão emocionada. Porque eu tenho certeza que o Bob Dylan foi contatado antes de receber, né? Porque, se você, ouvinte, não se recorda, demorou meses até o Bob Dylan ir para Estocolmo, receber o Nobel, e foi uma cerimônia fechada, né? Para poucas pessoas. Então, assim, é tudo uma grande palhaçada. Desculpa falar essa palavra, né? Mas, sei lá, se você produz eventos, você sabe que esse trem vai bater. Se o cara nem te atendeu, sabe, como é que você não consegue falar com o Bob Dylan? Se ele não te atendeu, é um sinal, né? Então, eu realmente acho que foi o contrário, né? Foi o prêmio querer correr atrás de uma certa publicidade aí também, né? E uma coisa mas dele receber, o cara, enfim, sabe, tem músicas que você nem sabe que são dele, você sabe a melodia, você sabe cantar, quem é de cultura estadunidense, britânica, enfim, né, anglófona em geral. Então, assim, é isso, né? É algo talvez que seja muito superior. Agora, sim, faz parte, a canção, eu acho que faz parte do domínio da literatura, faz parte do domínio da poesia também. Não dá para dissociar. Eu acho que até os estudos de canção, a gente falou da Márcia Fraguas, né? A Márcia Fraguas, ela estuda justamente canção na universidade, enfim, nas letras, né? Então, assim, tem bastante estudo, acho que o pessoal da linguística também, tem muitos linguistas que estudam essa relação, então eu acho muito pacífico na realidade. Poderia ocorrer com mais frequência e talvez esse prêmio nos recorde, que legal, que a gente poderia, né, ver essa relação com mais frequência, mas eu acho que ficou um pouco assim, né? De qualquer forma, eu acho também que é interessante a gente ver como essas questões fazem com que o prêmio tenha que ser revisto, as políticas tenham que ser refeitas, né? E a gente chegar, daqui a pouco a gente fala do premiado desse ano, né? Mas de premiações que sejam mais criativas, saírem de alguma zona comum, né? E da gente conseguir abarcar aí uma quantidade maior de culturas, idiomas também nessas premiações. Porque depois a gente fala do nosso laureado deste ano, né? Que sim, mora na Inglaterra e tal, atualmente, né? Mas, enfim, nasceu em Zanzibar. Mas a gente também tem um predomínio muito grande de vencedores e vencedoras, escritores e escritoras de língua inglesa, né? Então, acho que houve também, além da questão do Me Too, além da questão do Bob Dylan, acho que há essa discussão. E faz com que a gente olhe com mais generosidade outras literaturas também, né? Sim. Thiago, você é meu consultor favorito de tretas. Quero saber o que você acha. Então, o pessoal vai achar que eu sou treteiro, né? Eu não sou treteiro, gente, mas eu assisto. Faz uma análise boa, isso. E depois a gente dá aquela edificada no nosso grupinho, só nós 3 ali no Telegram. Mas, gente, treta vende, né? Treta é publicidade grátis. Então, assim... E não vou falar que todo mundo sai lucrando, né? Porque, igual a Nessa comentou sobre o Me Too, né? Quando uma mulher denuncia uma agressão, o agressor ganha publicidade grátis e ela se lasca.
Mas né? eu queria Então, tem reiterar que no caso do Jean-Claude, ele foi ostracizado. Tipo, ele sumiu de todos os rolês, ele não pisa em lugar nenhum desde então, né? Gostei da técnica sueca de lidar com isso. Poderíamos adotar aqui, do tipo... Mas o prêmio não, porque o prêmio ganha uma projeção. Meu Deus, o que aconteceu nesse ano sem Nobel? Ai, vamos dar 2 ano que vem. Então, pro prêmio, fica a publicidade. Né? Mesmo porque eles conseguiram se desassociar da esposa do Jean-Claude, né? E do Jean-Claude. Né? Inclusive, a esposa pagou um preço altíssimo também, né? Sendo que ela não estava assediando ninguém. Exatamente. Então, tem esse... Exatamente. Inclusive, o Partido Feminista se pronunciou na época sobre isso. Foi uma grande parte da polêmica assim, que rolou. Eu tô bom de fazer análise da treta, então eu tô por dentro até das reações. Mas, assim, é engraçado a gente pensar, porque começou o prêmio com esse obituário incorreto do Nobel, né, que não deixa de ser um tipo de treta, né? Ele descobriu que ele era odiado no Twitter naquela época lá, né? E isso motivou a criação do prêmio, sabe? E geralmente quando as pessoas morrem, elas são beatificadas, né? Então começou com isso. E é engraçado, depois eu fiquei repetindo durante a gravação do episódio, não é exatamente uma treta, mas ele fez isso da parte da química, da física, né? Várias tecnologias foram premiadas, né? Pessoas que desenvolveram várias tecnologias, vários saberes, e alguns deles têm utilização bélica também. Então, no fim das contas, o tiro sai pela culatra. Deixa eu fazer um parênteses só que eu conferi aqui. Eu não queria falar sem ter certeza, mas ele foi sentenciado a alguns anos de cadeia. Então, ele tá lá. Maravilhoso. Do tipo, né? Mas ele ficou um tempo em julgamento e né? ele foi realmente ostracizado, assim, um tempão. E agora ele tá cumprindo. Enfim, desculpa aí o parênteses. Tem esse tempo aí pra pensar e rever as atitudes dele, né? É importante falar, né? E que as pessoas vejam, né? E que as pessoas vejam que, igual o silêncio que as suecas estavam, né? Não precisam, devem denunciar. Então, assim, tem essa questão da tecnologia, que é da ciência, né? Que ela nunca tem essa neutralidade que a gente gostaria de acreditar que tem. Esse lance do Bob Dylan, né? Eu achei interessante, né? Porque ratificou a letra de música como poesia. Eu acho que é uma forma até da gente que não lê, que não consome poesia, ver que a gente não está livre da poesia. Então, né, a gente está consumindo e está recitando poesia de outras formas, né? A gente não precisa ter uma mentalidade tão fechada, né? E eu acho que é muito zeitgeist nosso também, dessa sobreposição das coisas, né? As barreiras entre os gêneros se borram, né? Tal Ishiguro aí, que não escreve nada fantástico, né? Que não é do fantástico, não é do insólito, mas você vai ler os livros dele e você pensa, peraí, né? O que está acontecendo aqui? O próprio Saramago, né? Intermitências da morte, tá? E no dia seguinte ninguém morreu, pronto, né? Isso super acontece todo dia, né? Do tipo, a morte, gente. Tirar férias, né? Então, assim, tem esses pontos aí que eu acho que dá pra gente pensar, e a questão da polêmica em torno de países, de autorias, de culturas, é aquela coisa, né? Tipo, uma comissão que está passando o prêmio. Eu acho que é uma coisa que sempre vai ser questionada em qualquer prêmio, que você vai ser escolhido por uma banca. Se não é assim, escolhido pelo público, aí passa a ser teste de popularidade, né? E a banca ela vai estar avaliando trabalhos por critérios que só cabem à banca. Então sempre vai ser debatido. Para mim, a grande polêmica cadê o Nobel do Murakami? Né? Se a Ana tá na torcida aí da Margareth... Gente, nem sei se eu tô nessa torcida assim pela Margaret Atwood, mas o Murakami eu gostaria. É que eu já tenho muita gente de língua inglesa que ganhou. É que, gente viva é foda você ficar torcendo, gente, porque pode sempre dar um deslize, né? Enquanto estiver vivo, tem boquinha, pode falar merdinha, né? Margareth deu uma cagada no maiô maravilhosa essa semana no Twitter, né? Mas a gente pega... Nossa, e posso dizer isso, que eu estudei a mulher, né? Ela tem umas entrevistas também que são de lascar sobre feminismo também, né? As antigas. Então, essas cagadas do maiô, assim, elas têm
É porque o pessoal gosta. Mas entrevista é bom que não chega. Sabe? Entrevista você tem que ir atrás. Agora, quando a pessoa tuita a merda, né, aí não tem jeito. Porque na hora que você lê o tweet não tem jeito de desler. Mas aí você relê, que você fala, não é possível. Aí você lê de novo, Então é isso mesmo. Ela quis dizer isso, né? Então ela vai receber a cartinha de Hogwarts. Porque ela tá cancelada. Seguindo o caminho, ai, né? Gente, tá seguindo o caminho de Hogwarts. Tipo... mas assim... Tem corujinha lá na janela dela daqui a pouco. Mas eu gosto bastante do Murakami, né? Já que a gente tá falando aí dos nobres não dados ainda, né? É um cara que eu li bastante e que eu acho que seria merecedor, mesmo porque eu acho que ele já teve uma penetração mundial, né, sem ter ganho o Nobel ainda. Então seria uma maneira... Eu particularmente acho que a Eto já teve... Tudo que uma escritora talvez possa ter em vida no seu Nobel, né? Do tipo, foi adaptada várias vezes para audiovisual, é best-seller de vários livros, é lida em muitos idiomas, é literatura obrigatória em tudo quanto é escola de, sabe, na Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos. Então, e sendo canadense, né? Para o ouvinte lembrar. Então, sei lá, né? Não sei. Eu tenho um pouco de cansaço. Mas também é a hiperexposição ao tema. E a pessoa só pode receber o Nobel em vida, por isso né? que eu ficava mais com a Lígia. A Lígia seria muito legal, ela tem uma boa obra, mas para trabalhar, né? Trabalhar... Tem uma briga aí para fazer um póstumo, né? Que cai aí nessa grande burocracia. Eu gosto das regras do Nobel, só acho que são a única... Elas são claras. Tem gente morta. Eu gosto da regra do Nobel, é claro. Vocês dariam o Nobel pra gente morta? Quem morta? Tá morto? Que vocês acham? Ai, meu Deus. Até Machado de Assis. Aquelas já começam. Não, já que a gente tá especulando, que a gente tá tretando, vamos falar os nomes aí pros ouvintes brigados. Quem que é o Nobel? Vamos fazer a nossa xinga treta. A gente no Twitter. Ai, gente, é óbvio que eu ia querer a Ursula Le Guin, né? Não tem nem o que falar. Úrsula foi a primeira pessoa que eu pensei. Úrsula e Otávio. Mas aí tudo igual, também a gente volta Otávio. A gente volta no looping dos... Mas o Brecht, por exemplo, não pensando aí nos que não são do inglês, né? O Brecht não tá, né? Podia. E tá o Eugene O'Neill, que é do... A Kafka ganhou? Não sei. Não, também acho que nem... Acho que não. Deixa eu olhar aqui, tô com a... Vou olhar na lista aqui. Vem Kafka comigo. Eu digo sim. Não. Kafka tinha que ter ganho também. Mas enfim, na realidade é uma pergunta muito boa, né? Porque é você ficar pensando, puxa, quais países, quais literaturas são incríveis e não merecem destaque, né? Talvez essa seja a pergunta, que eu lembrei do alemão, porque, enfim, mas tem muita coisa que é incrível e a gente fala, nossa, por que tal, né? Exato. Ou que a gente vai morrer sem saber, porque é incrível estar numa outra língua e não vai chegar. Ana, me lembra aí, quem é que ganhou o Nobel agora esse ano? Vamos falar do Nobel desse ano, gente. É por isso que estamos aqui, inclusive, nessa reunião. Nossa, finalmente começou a pauta. Brincadeira, gente, nós programamos dessa forma. Abdul Razak Gurnah, que ele é nascido na Tanzânia, mais especificamente no Sultanato de Zanzibar. Zanzibar é uma ilha gigante que produz especiarias, né, cravo, muito famosa pela ilha belíssima, mas que ele, enfim, trabalha muito tempo a respeito das questões pós-coloniais, foi morar na Inglaterra, ele é um professor emérito da Universidade de Kent, na Inglaterra, então ele publica em inglês, e ele foi homenageado, né? É uma pessoa que fala alemão, fala árabe, além do inglês e suahili também, né? Que é a primeira língua dele. Então aí, não li a obra dele. Um cabeção. Conte-me mais, Vanessa, vamos lá. Porque vai ser um escritor que vai entrar nas nossas vidas. A gente tem que agradecer a Academia Suécia. Preparem-se. A Companhia das Letras já anunciou que vai publicar ele em 2022, então no primeiro semestre já vai ter uma tradução da obra dele Afterlives, e depois eles vão traduzir já mais, acho que 2 ou 3, não, 3, Paradise, By the Sea e Desertion.
Então eles estão aí preparando 4 lançamentos do mesmo autor aí pro ano que vem, e o primeiro já vai no primeiro semestre. Então fiquem preparados, já podemos ler o último Nobel em português em breve. E aí, falando da questão dos refugiados, das questões da xenofobia, questões do pós-coloniais, então, né, estou bem curiosa. Então, né, eu queria, gente, tá ótimo o episódio, já estamos aí há 1h10 gravando, mas eu queria pedir, então, pra gente fechar, então, o nosso papo. E muito obrigada por ficarem conosco até aqui, ouvintes. O episódio ainda não acabou, porque a gente tem a citação, né? Então a gente vai deixar todos os links afins das polêmicas e dos livros que a gente falou no post do episódio, no site do podcast Delas. E, por favor, Thiago, você pode ler a citação de novo pra gente... Vai lá. Não estou escrevendo sobre a guerra, mas sobre o ser humano na guerra. Não estou escrevendo a história de uma guerra, mas a história dos sentimentos. Sou uma historiadora da alma. Por um lado, investigo o ser humano concreto, que viveu em um tempo concreto e participou de acontecimentos concretos. Por outro, preciso distinguir neles o ser humano eterno, a vibração da eternidade. Aquilo que sempre existe no ser humano. De quem é essa belíssima frase que a Vanessa nos escolheu? A. Kazuo Ishiguro. B. Herta Müller. C. Vicente Alexandre, que é o nosso poeta espanhol. Ou D. Svetlana Alexievich. O que vocês acham, gente? A Svetlana, né? Falou de gente, guerra, do tipo... Não li ainda, tá no plástico ainda dentro do Kindle, né? Mas já peguei, né? Do tipo... É Svetlana? Você tá certo, Svetlana. Pela primeira vez a gente livro é acerta bem o... Svetlana, né? Tão rápido, né? Que surpreendente. Eu tô brincando. Então, a nossa citada de hoje é a laureada Svetlana Alexievich. Eu acho que estou falando certo. Ela é da Bielorrússia e ela ganhou o Nobel em 2015 com esse livro, A Guerra Não Tem Nome de Mulher, que é da onde vem a citação que vocês escutaram agora. E é um livro que eu confesso que chorei muito lendo ele inteiro. Não foi que eu chorei no início, nem no meio, nem no final. Eu chorei em todas as partes. Eu não sei como eu tive estrutura emocional para ir até o final dele, mas é um livro muito importante para a gente entender a dimensão da participação das mulheres da União Soviética, enfim, no papel delas durante a guerra. E, sim, tem vários aspectos que eu não esperava encontrar da vida real das pessoas, coisas, inclusive, do dia a dia, sabe, que são retratadas nesse livro. E a Svetlana, ela é conhecida por ser uma... Como é que eu vou dizer? Ela é uma jornalista, né? Mas ela tem esse jornalismo literário dela, digamos assim, em que ela coloca muito coração nas coisas que ela escreve. E eu acho que, inclusive, o trabalho de tradução que a gente tem dela em português é muito bonito. Então, queria até mandar um abraço aí pra tradutora. Eu não lembro o nome dela, mas eu sei que... Tu sabe, Ana, quem é o nome? Cecília Rosas. Queria mandar um beijo pra Cecília Rosas, que é a tradutora da Svetlana no Brasil, né? Que é uma tradução muito sensível, muito tocante, e eu acho que a gente tem que honrar o trabalho dos tradutores, inclusive dessas obras complexas que a gente tem no Nobel. Então fica aí o beijo pra Cecília. Parece que eu conheço, né? Mas eu não conheço, mas fica aí um grande obrigada. E com isso a gente tem um episódio. Eu acho que a gente pode passar pro... Já que você está mandando beijo, queria mandar um abraço para o Arthur Marqueto, podcaster, que é o meu consultor de Svetlana, que ele está fazendo doutorado com a obra dela. Aí vai direto, conversa com ele. Arthur é um fofo. Assinem a newsletter do Arthur. Sobre cogumelos. Ponto Nemo, a gente vai deixar, né? Ele gosta de Wind Fiction, estuda Svetlana. A temporada, né, sobre cogumelos, na verdade. Não é que a newsletter é sobre cogumelos. Vamos corrigir. Vou deixar o link da newsletter dele aí nos links.
E, bom, acho que a gente tem um episódio, acho que a gente pode passar pro fogaréu, se vocês quiserem aí acrescentar o que vocês querem queimar ou aquecer, e beijos e jabás que vocês querem mandar para as pessoas. Então, eu queria convidar vocês a lerem. A gente vai ter muito jabá hoje, que aqui a gente gravou os episódios, não se falou, então tem muitos jabás. O primeiro jabá é que lancei um e-book de um conto bem gracinha, bem gostosinho de ler, que chama O Mistério da Contrabandista, que vocês encontram na Amazon. Ele, enfim, tem pós-fácil da Cláudia Fusco, e ele é uma reescritura, vamos dizer assim, do A Velha Contrabandista, do Stanislau Ponte Preta. Então, ele é gostosinho de ler, não tem nada, assim, tem tudo a ver com esse texto que eu pego aí de inspiração, mas não tem nada a ver a história, porque ela se passa, tem robôs, se passa nos confins da galáxia, e, enfim, é sobre um robozinho conversando com uma robô que está no seu último dia de vida, vamos dizer, né? Então, esse é o jabá número 1. Então, O Mistério da Contrabandista está aí no seu Kindle, ou então no seu celular, na Amazon, na loja do Bezos. E o segundo jabá é que a Darkside publicou uma edição de luxo especial de A Máquina do Tempo, do H.G. Wells, e a organização foi do Enéas Tavares, tradução do texto da Jana Bianchi, e o Enéas convidou para abrilhantar a edição outros contos de escritores contemporâneos, e você pode ler, então, dentro desse volume da Máquina do Tempo, o meu conto Mergulho no Azul Cintilante, que é um conto sobre viagem no tempo. Tem aí uma coisa da Nova Pérsia, aparece Rio de Janeiro, mas ele fala de viagem no tempo, então se você gostar, eu acho que está muito divertido esse conto também, tem uma outra pegada. E também tem textos... Posso confirmar, tá ótimo. Ah, obrigada, minha flor. Você, eu também assino embaixo da recomendação dos dois contos. São as pessoas que ajudam os contos virarem papel, né, o papel de luz. Mas você também, nesse volume, tem contos da Aline Valek, do Felipe Castilho e com o Braulio Tavares. Então, pessoas que também, com exceção do Castilho, que já gravaram Incêndio na Escrivania conosco. Então, é bem legal. Estou muito feliz de estar com esses dois trabalhos aí. E se quiserem alguma indicação nobélica para a estante, eu queria indicar uma que a gente não mencionou ainda no episódio, que é a Wisława Szymborska, que está publicada no Brasil pela Companhia das Letras, na tradução da Regina Pribsen, espero estar pronunciando o sobrenome dela relativamente correto, né? E a Szymborska, ela é muito conhecida entre as pessoas da poesia. Eu acho que ela chegou tardiamente no Brasil, foi depois que ela ganhou o Prêmio Nobel, né? E eu fico muito feliz da gente ter traduções, porque eu não leio polonês, e se não fosse assim eu não conheceria a obra dela, que é de uma luminosidade, é de uma profundidade, ela tem luz e sombra, assim, né? Então, se você gosta de poesia, é um belo nome para, sei lá, dar uma tentada. Muito bem, Thiago. Vou aproveitar, então, vou pegar carona com a Ana, vou fazer um jabá duplo. Tem uma flash fiction, né, uma ficção relâmpago minha, que eu publiquei de forma independente na Amazon, se chama A Bruxa Dança, né, uma história curtinha de fantasia. Ela foi publicada primeiramente em inglês na Eita Magazine, e ela é finalista do prêmio Rosetta Awards 2021, que é para a premiação de ficção, de fantasia e ficção científica em tradução. Foi traduzido por Iana Araújo, né? E a gente está aí, eu acho que o resultado sai essa semana que a gente está gravando. Bota aplausos aí, né? E está lá na Amazon, e a gente vai colocar o link. E outra recomendação que eu poderia fazer, outro alto jabá, é um conto meu que se chama A Cidade do Átomo. Ele foi publicado pelo Sesc de Osasco, né? Primeiro na forma de newsletter, agora está disponível no site deles. E trata de uma história alternativa. Né, e o evento divergente que eu peguei aí para escrever essa história de alternativa foi a catástrofe, né, de Chernobyl. Então, tem uma ligação aí com essa questão de Rússia. A Svetlana escreveu um livro também sobre isso. Também é ótimo, né? Eu e Svetlana juntos, né? A Svetlana escreveu um livro sobre esse evento. Eu ainda não li, mas foi a época que eu comecei a ter mais contato e fui enchendo o Kindle, né? A gente vai ficando de olho nas promoções. Mas aí eu vou deixar o link também na descrição. E recomendação de leitura, nossa, já recomendei demais, já falei um monte aqui. Eu acho que hoje vai ter leitura para todos os gostos. E ouçam Bob Dylan. Né? Fica a dica aí musical. Like a Rolling Stone.
Bom, para deixar de jabá aqui, eu queria comunicar que agora eu sou redatora no site Querido Clássico. Então vocês podem ver lá no queridoclássico.com. É um site que fala de clássicos da literatura, do cinema, da música. E por clássico a definição é obras que têm mais de 30 anos, né? Tem 30 anos ou mais, né? Eu sou clássico, adorei. Eu também sou, todos nós somos clássicos agora. Somos todos clássicos aqui. Hashtag nova, somos todos clássicos. E eu estreiei lá com um artigo falando sobre a obra do Jorge Romero, do Romero e do Jordan Peele, falando sobre filmes de terror, basicamente, né? Passou outubro aí, era o mês do horror, então eu escrevi sobre isso. E vai ter artigos novos até dezembro aí vindo. Também queria fazer propaganda da minha newsletter, que eu tô adorando escrever, adorando conversar com as pessoas sobre as coisas que eu tô escrevendo, então acessem lá vanessaguedes.substack.com, né, que é Segredos em Órbita. Eu fico lá expondo o que eu penso das coisas, né, por isso que é Segredos em Órbita. E é isso, eu tenho lá no meu site, vanessaguedes.rocks, todas as minhas obras aí que dá pra você ler, tem muita coisa gratuita. Esse foi, então, o Incêndio na Escrivaninha. Se você gostou do podcast, a gente tem uma newsletter e um canal no Telegram. Assine nossa newsletter em tinyletter.com/incêndio na escrivaninha e o canal no Telegram, t.me/incêndio na escriva. E você pode acessar também nossas redes sociais, que é Incêndio na Escrivaninha, né? Nossa arroba em todas. E no próximo episódio a gente vai falar de Não Sabemos, né? Vamos anunciar nas redes, fiquem ligados, nos sigam então. E é isso. Cruze, cruze, cruze. Tchau. Tchau, gente. Beijo, tchau, tchau. Você ouviu Incêndio na Escrivaninha, com Ana Rusch, Tiago Ambrósio Lage e Vanessa Guedes. Locução de vinheta, Rodrigo Hipólito. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas. Editado por Dodô de Patinete. twitter.com/Dodô de Patinete.